o nosso Rei, somente a vós tendes compaixão de nossos erros. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. Honra, glória, poder e louvor a Jesus, nosso Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Ali ofereceram a Jesus um jantar. Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume, de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar. Por que não se vendeu este perfume por 300 moedas de prata para as dar aos pobres? Judas falou assim não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que se depositava nela. Jesus, porém, disse: deixa-a. Ela faz isto em vista do dia da minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, enquanto a mim nem sempre me tereis. Muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então, os sumos sacerdotes decidiram matar também Lázaro, porque, por causa dele, muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sentados, rezemos por um instante em silêncio, invocando o auxílio do Divino Espírito Santo, para que por ele alcancemos a plena compreensão da palavra. Amém. Irmãs e irmãos, nestes 4 dias da Semana Santa, segunda, terça, quarta e na quinta-feira, curiosamente, os evangelhos dessas 4 missas abordam acontecimentos últimos da vida de Jesus e de sua missão, que envolvem a mesa, a convivência ao redor da mesa e as consequências disso, de ser cristão. E o que caracteriza o cristão é, por excelência, o seu modo de viver ao redor da mesa. Sempre ao redor da mesa da Eucaristia e ao redor da mesa da nossa casa. A mesa da Eucaristia que nos alimenta e nos sustenta para conduzir-nos à vida eterna, e a mesa da nossa casa que nos alimenta e nos sustenta para que trabalhemos por um mundo melhor, onde haja pão para todos. A cena do Evangelho que vemos hoje, ela traz algumas questões enigmáticas. A mais forte dela é seguramente o problema de Lázaro, que fora ressuscitado pelo Senhor e agora recebe
recebeu uma primeira sentença de morte pela enfermidade. Quando Jesus estava caminhando para Jerusalém, bem longe ainda, Marta e Maria mandaram recado dizendo: Senhor, aquele que amas está doente. E Jesus diz: deixa, essa doença não leva à morte. E demorou ainda 4 dias para ir para lá. Quando chegou, já tinha 4 dias que estava morto. Jesus o ressuscita. Lázaro morreu primeiro porque Jesus demorou e a doença o ceifou. Agora Lázaro recebe uma segunda sentença de morte porque Jesus agiu na vida dele. No seu livreto, na página 26, no versículo 9 do Evangelho, diz assim, lá no finalzinho: muitos judeus, tendo sabido que Jesus estava em Betânia, foram para lá, não só por causa de Jesus, mas também para verem Lázaro, que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Então os sumos sacerdotes, no versículo 10, decidiram matar também Lázaro, porque por causa dele muitos deixavam os judeus e acreditavam em Jesus. Vamos matar Jesus porque ressuscitou Lázaro, e vamos matar Lázaro pela segunda vez porque Jesus o ressuscitou. E às vezes a nossa vida é assim. As provações que nós enfrentamos, elas, mesmo recebendo intervenções extraordinárias de Deus em nossa vida, as provações que enfrentamos, elas continuam do mesmo modo, só muda a causa. A primeira provação era a enfermidade e acabou morrendo. Agora a segunda provação é a rejeição a Jesus, que se torna também rejeição a Lázaro. Matemos os dois. É bom a gente entender isso e perceber que, diziam os antigos, seguir Jesus por causa dos perigos deste mundo, mas quando passamos a seguir Jesus, mudam os perigos. Às vezes a gente segue Jesus para ficar livres dos perigos, e seguir Jesus mudam as causas dos perigos. Lázaro mudou de causa, agora vai morrer, e morrer por causa do Senhor. Dito isso, tomemos agora o começo do Evangelho, no número 9 da página 26. João capítulo 12, versos 1 a 11. 6 dias antes da Páscoa, Jesus foi a Betânia, onde morava Lázaro, que ele havia ressuscitado dos mortos. Prestemos atenção agora em 3 características. Versículo 2: ali ofereceram a Jesus um jantar. Moram na casa 3 irmãos, provavelmente órfãos. Os estudiosos de Bíblia gostam de dizer que, muito provavelmente, Jesus ficou muito amigo da família exatamente por ser um grupo de irmãos órfãos. Não fala de pai, mãe, família nenhuma, parente. Na casa oferecem um jantar a Jesus. E há 3 modos de acolher Jesus. O modo de Marta, diz o versículo 2. Marta servia, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com ele. Maria, tomando quase meio litro de perfume de nardo puro e muito caro, ungiu os pés de Jesus e enxugou-os com seus cabelos. 3 modos da gente conviver à mesa uns com os outros. Pelo trabalho de Marta,
que serve, que prepara as coisas, que cuida, providencia o tira-gosto, a comida, a bebida, a sobremesa. Marta serve. É importante entender em Marta aquela que serve o seu trabalho e os seus bens, coloca-os para serem partilhados. Marta, portanto, é modelo da administração da nossa vida pelo trabalho e pelos bens frutos do trabalho, repartidos, servidos em comunhão fraterna. Lázaro é um outro modo da gente viver a comunhão na mesa. Estava sentado à mesa com Jesus. Este modo de Lázaro é o modo da amizade e da alegria gratuita. Longas horas sentados à mesa, comendo, conversando, escutando, ouvindo e escutando. Precisaríamos recuperar mais isso em nossas casas. A casa dos irmãos em Betânia é chamada a casa da fraternidade, a casa do ágape, a casa da amizade. Investir tempo de convivência à mesa, deixar o celular e não levá-lo para a mesa, para olhar nos olhos uns dos outros e conversar uns com os outros. Esse modo de Lázaro, Marta e Maria conviverem ao redor da mesa é também uma educação para aquela mesa da nossa casa e também para essa mesa da Eucaristia, que nós fomos perdendo cada vez mais a compostura de como nos comportar ao redor dela. Não há mais uma cultura de comportamento na relação com a mesa em casa e com a mesa da Eucaristia. A amizade, o ouvir e o falar de Lázaro. Talvez longo tempo de silêncio, escutando o silêncio de Jesus, que aguardava na visita aos amigos as horas últimas da sentença da sua morte. Porque quando a gente está mal, a gente às vezes precisa de um amigo só para ficar perto dele, não é nem para falar nada, para ficar perto e sentir que a gente não está sozinho na dor extrema dos enfrentamentos da gente. Aqui não é só um modo da amizade tagarela e barulhenta da mesa de bar, que também entra. Não sejamos puritanos ao ponto de dizer que uma mesa de um restaurante, da alegria de uma refeição, de longas horas na amizade, também entra, mas não só. Às vezes acabamos por priorizar demais aquela e economizamos e nem damos atenção a essa mesa de uma casa com alguém que está sendo conduzido à morte. Inclusive, porque ressuscitou Lázaro. Inclusive, acolher aquele que vai morrer porque venceu a minha morte. E o modo de Maria. Maria toma meio litro de perfume, nardo puro, muito caro, ungia os pés de Jesus e enxugava com os cabelos. Esse é o modo do afeto, do toque afetivo, maternal, de uma irmã, de um irmão. Aqui, o próprio Jesus vai falar, depois da reação indigesta de Judas, e curiosamente, nessas 4 noites, acompanha Judas, hoje, terça, quarta e quinta, Judas vai ser
a presença desconfortável da mesa nessas 4 noites. Maria derrama o perfume e enxuga com os cabelos. Na cultura nossa, uma extravagância, um exagero. Mas na cultura do Oriente Médio e das tribos semitas do tempo de Jesus, era absolutamente compreensível. Perfumar os pés e enxugá-los com os cabelos é praticamente fazer uma massagem nos pés cansados de alguém que está caminhando da Galileia numa viagem de 3 anos para a morte. É dar o alívio dos pés cansados de Jesus, que lembra o que Jesus vai fazer lavando os pés dos discípulos. É o mesmo afeto. Aqui, um modo mais feminino, com perfume e com cabelo. Na quinta-feira, o modo mais masculino, mais prático, mais racional de lavar os pés e enxugar com a toalha. Mas remete ao mesmo gesto de ternura, de afeto, de delicadeza da amizade. A casa inteira ficou cheia do perfume do bálsamo. A nossa casa fica cheia de qual perfume que nós derramamos? Dos caros das vitrines que nós compramos e guardamos só para nós usarmos, não queremos que ninguém nem toque? Ou a nossa casa fica cheia do perfume, do afeto e do amor que a gente derrama uns nos outros e uns com os outros? Essa é a pergunta. Que cheiro exala a mesa da nossa casa? Que cheiro? Versículo 4. Então falou Judas Iscariotes, um dos seus discípulos, aquele que o havia de entregar: por que não se vende este perfume por 300 moedas de prata para as dar aos pobres? Daqui 2 dias, na quinta-feira santa, Judas vai ao encontro dos sumos sacerdotes e pergunta a eles: o que me dareis se eu vos entregar? Aqui o vidro de perfume vale 300 moedas. Os sacerdotes combinam e dão 30 moedas, 10%. Jesus vale 10% do perfume que nós gastamos. Se vale para traí-lo, não é por amor, não. E ainda põe um postulado falso que causa um impacto emocionante na massa: para dar aos pobres. O tema dos pobres sempre foi no cristianismo um risco. O risco de Judas é o risco que persegue a igreja ainda até hoje. Judas falou isso não porque se preocupasse com os pobres, mas porque era ladrão. Às vezes nós não roubamos o dinheiro dos pobres, a cesta básica dos pobres, mas roubamos a atenção. Fazemos caridade para dar aos pobres, para evidenciar a gente, a bondade da gente, não a graça da caridade e do cuidado com ele, a dignidade dele que está no pior. Roubamos a atenção. Alguns roubam mesmo dinheiro, e não são poucos. Quantos chegam ao poder, inclusive na igreja, na política nem se fala, falando em grandes ajudas para os pobres? E depois que sobem ao poder, não fazem outra coisa senão roubar. Repito, não só roubar desviando para si as 300 moedas de prata do vidro de perfume, mas roubando para si a atenção, o reconhecimento, a consideração que só eu presto, só nós prestamos, só nós fazemos, mas ninguém presta. Roubamos a atenção e roubamos e reivindicamos um
roubamos uma honra em vista de fazer para os pobres, para depreciar dos outros, dando aos outros a difamação que nós queremos derreter a honra dos outros. Ele tomava conta da bolsa comum e roubava o que depositava nela. O que é que nós roubamos da bolsa comum? O tempo, a paciência, a atenção dos outros, os elogios, o reconhecimento. O que é que nós roubamos da bolsa comum? Em que também somos hoje chamados de falamos isso não porque preocupamos com pobres, mas porque somos ladrões. O que é que nós roubamos? Eu sei que para você, irmã e irmão, pode ser muito estranho essa pergunta, mas permita-te ao menos uma vez fazê-la para si, para a sua consciência. Porque apontar para o defeito e o erro dos outros é a parte mais cômoda da existência. Mas ter coragem de apontar o dedo para si e fazer essa pergunta: Senhor, em que eu também sou um ladrão, uma ladra? Jesus, porém, versículo 7, disse: deixa, ela faz isto em vista do dia da minha sepultura. Ela está consolando Jesus e sabendo que daqui poucos dias os pés dele vai estar pés de um morto traspassado por ferros gigantes que o pregaram na cruz, que o prenderam na cruz. Imagine a cena. Ela unge, passa, enxuga com os cabelos e ajuda Jesus a se preparar para a paixão, para a morte, para o sepultamento. Essa é uma dimensão muito interessante da amizade. A igreja é peregrina no mundo porque ela tem um papel de ajudar as pessoas pelo trabalho, como Marta, servindo os dons do trabalho à mesa, na casa da gente, celebrando a alegria da amizade, como Marta faz com Jesus. A igreja tem a missão de ser presença de amizade, de cordialidade, de fraternidade ao redor da mesa, sentar, comer, partilhar. Não ofender, mas ser uma presença ao redor da mesa. Estou com você por causa de você, não por causa de outra coisa. Mas a igreja também é presença no mundo e precisa ser presença no mundo para ajudar a morrer. É muito difícil descobrir na vida da gente o que é a missão da gente para ajudar as pessoas a morrer. Às vezes nós achamos que o ápice da nossa vida é ressuscitar. E a gente precisa aprender a estar presente na vida uns dos outros. Quantos consomem anos de suas vidas cuidando de um pai, uma mãe idosos, que vai definhando, e quanto mais definha, mais vai deixando toda a sua vida, porque diz: minha missão é ajudar meu pai, minha mãe, fazer a passagem daqui. Quantos fazem isso? Ajudar a morrer. Maria representa essa ternura de uma presença. No domingo, ontem, no Evangelho da Paixão, Lucas terminava o Evangelho dizendo que os discípulos e os amigos de Jesus ficaram à distância, observando. Às vezes tem hora que o máximo que a gente pode fazer por alguém é que ele saiba que eu estou aqui, que ela saiba que eu estou aqui, perto dele, perto dela,
mas ele não tem como tirá-lo do caminho da morte, dos passos da morte. Não tem como. A caridade não é só pegar cesta básica e levar para o pobre. A caridade passa por trabalhar e repartir o pão na própria mesa da casa da gente. A caridade, ela passa por sentar ao redor de uma mesa e ficar longo tempo convivendo fraternalmente como Lázaro. A caridade, ela passa também por dar conta de conviver com alguém e ajudar alguém passar pela experiência da morte. Mas a caridade, ela mais ainda, ela é a capacidade da gente em colocar a vida da gente nas mãos de Deus e fazer os passos da nossa vida seguindo Jesus, na fartura, na escassez, no sofrimento, no sucesso, no fracasso, entender que é Ele que está presente no meio de nós para cuidar de nós e nos ajudar a cumprir nossa missão aqui. É Ele a caridade perfeita do Pai em nossa vida. É Ele, por excelência, que é a presença viva em nossa vida, como Marta, como Lázaro e como Maria. É Ele que nos unge com o óleo da unção para a ressurreição. Aquilo que Jesus disse a Lázaro na porta do túmulo: Lázaro, vem para fora. Também no Evangelho de João, o evangelista diz, na mesma hora, o morto saiu para fora. O morto saiu e veio para fora do túmulo. E diz Jesus: desamarrai-o e deixai-o caminhar. Ele saiu, porque às vezes, sob o comando de Jesus, a gente dá conta de sair da morte até amarrado, até todo enfaixado, porque na fé a gente não caminha só com os pés do jeito que a gente pensa na saúde. Na fé a gente caminha sob o comando de Jesus, por mais absurdo que pareça, até enfaixado é possível sair para fora das mortes. A morte de Judas é ser falso. Jesus dizendo: deixa, ela faz isso em vista do dia da minha sepultura. Pobres sempre os tereis convosco, quanto a mim, nem sempre tereis. Algumas correntes ideológicas dizem que a sociedade tem que ser sempre injusta, porque Jesus falou isso aqui. É uma aberração interpretar o Evangelho assim. Que a sociedade é naturalmente injusta, vai sempre ser, vai ter sempre gente passando fome, necessidade, pobre vai sempre ter convosco. Não é isso. Jesus não é um conformista com as realidades de injustiça e sofrimento e exclusão do mundo. O que Jesus está dizendo é que haverá sempre alguém precisando de nós. Mesmo que tenha a saúde de Marta para trabalhar e repartir o dom do serviço. Mesmo que tenha a vida ressuscitada de Lázaro, que agora senta junto com ele. Pobre, é Ele mesmo, Jesus, agora um pobre, que Lázaro, Marta e Maria fazem companhia para Ele. Ele é o pobre agora, que eles ocupam toda a atenção para cuidar dele. Pobre sempre os tereis, significa você nunca estará dispensado de fazer o bem para alguém. Haverá sempre, nas melhores realizações, nas médias e nas mais sofridas situações, haverá sempre alguém que precisa de você. Amém. Amém. Peçamos ao Senhor que voltemos para nossa casa, mas antes, aqui, ao redor dessa mesa, recuperemos em nós a dignidade dessa mesa. Por todas as vezes que participamos da Santa Missa de forma indigna, como um Judas, apenas fazendo juízo, julgando os outros para promover a própria imagem, como Judas. Peçamos perdão do Senhor por todas as vezes que a gente vem para a igreja,
não para receber Jesus, mas para curiosos para ver Lázaro que ele ressuscitou. Peçamos perdão por todas as vezes que participamos da Santa Missa indignamente. Damos o nosso tempo para tudo quanto é porcaria, mas o tempo para a Santa Missa é sempre pela metade. É sempre corroído por uma desordem de entrega. Aprendamos com Marta, Lázaro e Maria a entregarmos-nos inteiros a Jesus, para recebê-lo inteiro em nossa vida e dá-lo inteiro e todo para o mundo. Incline a sua cabeça, peça essa graça, que o Senhor nos converta em nosso modo de participar da Santa Missa e em nosso modo de cuidar da mesa da nossa casa. Rezemos. E com toda confiança, ofertemos no altar o pão, o vinho, a nossa vida.